Nós estamos começando então esta série Heranças do Passado, versículo que nós colocamos como base, Salmos 11:3. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Nós trabalharemos dentro dessa série esta visão de restaurar todos os fundamentos da nossa vida, da nossa casa e da nossa família. O nosso calendário mostra quais são as datas que nós vamos trabalhar a cada encontro, e no dia 21/5, merece um destaque, nós teremos aqui na igreja, neste dia, numa quinta-feira, renovação de votos, amém? Então, quantos casais temos aqui? Você já vai orando, porque essa renovação de votos vai ser muito linda, e Deus me deu até uma ideia, não sei se eu posso falar a minha ideia, a Márcia disse que não. Mas a minha ideia era de ser assim, anos 60. Vim com aqueles vestidão, as mulheres. Quem tem cabelo de topete. Bom, a gente depois vê isso. Pode passar lá a primeira tela lá. Hoje o tema da nossa palavra é o legado dos nossos pais. E ali você vê como título, eu vou trabalhar um pouco essas imagens, irmãos, porque é muita coisa e eu não tenho tanto tempo, mas eu preciso passar para você a visão. Hoje é uma visão geral do que vai ser trabalhado nos 10 encontros. Então a primeira coisa que quero chamar a atenção é sobre o legado dos nossos pais, mas também temos um legado do nosso pai, que é Deus. Você já se deu conta que recebeu dos seus pais uma herança? Já parou para pensar nisso? Que herança você recebeu? Então a reflexão que precisamos fazer é o que recebemos da nossa família, dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. O apóstolo Pedro ensina algo sobre acerca do que temos chamado de um legado dos nossos pais. 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo. Então o apóstolo Pedro já começa a nos mostrar que existe um legado que é dos nossos pais, e aqui a este legado que ele está se referindo é aquele legado de fútil procedimento, e fútil procedimento aqui são todas as práticas, as alianças, os hábitos, os costumes que estão fora das Escrituras, desalinhados então da santa palavra de Deus. Legado pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição. Próxima tela. Legado, então essa palavra vai aparecer lá no grego como patro parádotos, que vai significar simplesmente aquilo que foi herdado dos nossos antepassados, não só dos pais, mas dos ancestrais. O texto bíblico então diz isso, né? Deixa claro que os nossos pais nos legaram uma herança espiritual e que o apóstolo Pedro vai falar que ela pode não ser uma boa herança. Quando os nossos pais nos beneficiam espiritualmente, a Bíblia chama isso de bênção, mas quando trazem prejuízos espirituais, de maldição. Importante entendermos e lembrarmos que tanto o termo bênção quanto maldição são terminologias, sobretudo bíblicas. Agora vamos dar uma olhada aqui nessas heranças, uma lista com alguns dos procedimentos, escolhas que podem ter acontecido em nossa casa, em nossa família e sobre a nossa descendência, que precisamos trazer à luz e colocar aos pés do Senhor. Então o apóstolo Pedro traz esse fútil procedimento que pode se desdobrar em iniquidades, pecados nunca confessados que se repetem na linhagem. Muitas vezes, irmãos, muitas famílias têm segredos, que a gente chama de segredos de família, coisas que os pais ou os antepassados decidiram, sobre isso não se conversa, sobre isso não se fala, mas precisa se falar. Nós temos ali os exemplos bíblicos de Daniel, de Esdras e de Neemias, todos no capítulo 9, eles nos ensinam confessando os seus pecados, mas o pecado dos seus pais e ancestrais, não confessando no lugar deles, porque isso não é possível, mas confessando o que foi feito e pedindo a Deus
perdão por práticas, escolhas que entristeceram a Deus e que estavam desalinhados da sua santa palavra. Quebra de alianças, brigas, adultério, divórcio, quebra da aliança com Deus, apostasia, abandonar a fé. 1 Timóteo 4,1, nos últimos tempos, muitas pessoas apostatarão da fé, ou seja, vão relativizar a fé, vão flexibilizar a fé, ou vão mesmo abandonar a fé, porque não tiveram os seus desejos, suas paixões atendidas. Idolatria. A palavra de Deus nos ensina que aquele que adora um ídolo, ele fica igual ao ídolo, cego, surdo, mudo, paralisado. Então, uma vida vocacional aleijada, uma pessoa que não tem discernimento, não tem sabedoria, não tem entendimento, não tem revelação, não tem palavra de conhecimento vindo do Espírito Santo, por causa da sua idolatria. E não entenda a idolatria aqui só como uma imagem, mas entenda aqui idolatria como qualquer coisa que você coloque no lugar de Deus. Quando Deus não ocupa o primeiro lugar, a nossa vida espiritual vira uma bagunça. Mas quando Deus está em primeiro lugar, todas as coisas vão para o seu devido lugar. Rebelião contra os pais vai nos levar com certeza a um chiqueiro existencial. É o filho pródigo, quando se rebelou, quando decidiu sair de casa, ele já estava construindo aquele chiqueiro. Miséria, irresponsabilidade, insensibilidade, perda de empatia, sem compaixão, sem identidade, sem autoridade, são todos aqueles que se rebelam contra os seus pais. A gente vê isso no relato bíblico de Lucas 15, mas a gente vê isso por toda a Escritura. Pecado encoberto não traz prosperidade. O pecado precisa ser confessado. E aí nós precisamos orar a Deus que Ele tire as mordaças emocionais, que Ele nos faça romper um silêncio que aprisiona, a fim de que tudo aquilo que precisa ser confessado seja devidamente confessado, porque todo pecado confessado em arrependimento é perdoado. A falta de perdão, o Senhor Jesus vai nos ensinar que quem não perdoa é entregue aos verdugos, aos atormentadores, a consciência não tem paz, o sono não é tranquilo, a pessoa vive em guerra com ela mesma e com o outro. Isso precisa ser colocado diante de Deus e confessado. Jugo desigual, quebra dos princípios. Muitas vezes o jugo desigual virá pelas conveniências. Eu sei que devo ter a Bíblia como meu livro de regra, de fé e de prática, mas apareceu uma conveniência, apareceu algo que eu quero muito, então de repente eu começo a negociar, a flexibilizar os absolutos de Deus, e isso não vai dar certo. Falta de palavras ou pragas proferidas. A palavra de Deus ensina que a vida e a morte estão no poder da língua, e quem faz bom uso dela come do seu fruto. Muitas pessoas são deformadas na sua identidade por causa de palavras proferidas que foram ditas em momentos de nervosismo, de raiva, palavras que violentaram a identidade, que chamaram a pessoa disso ou daquilo, que humilhou, que diminuiu, e aquela pessoa ficou com aquela palavra. Não, eu sou isso mesmo. E muitas vezes a própria pessoa se amaldiçoa, repetindo aquela palavra que ouviu lá atrás, dizendo, não, mas não dá certo mesmo, eu sou isso mesmo. Então a vida e a morte estão no poder da língua. Vamos também entrar num lugar de pedir perdão a Deus por toda a palavra que saiu dos nossos lábios, que não foi inspirada pelo Espírito Santo, ou ela não estava alinhada com a vontade de Deus. Falta de propósito, que levará à tentativa de suicídio, aborto voluntário, muitas vezes, irmãos, até o aborto voluntário vem dentro de um falso propósito, né? Muitas pessoas abortam filhos porque, afinal de contas, eu tenho a minha carreira, afinal de contas, eu tenho os meus planos, e essa gravidez chega no momento errado, esse filho não é bem-vindo, então a gente mata ele e segue em frente. Isso é o aborto voluntário, é o assassinato da descendência. É derramar o sangue do inocente sobre a mulher que é terra, porque ela foi feita do pó. Então é o sangue do inocente sendo derramado sobre a terra, que é ela.
E o lugar que é de vida e de nutrição se torna, muitas vezes, pode se tornar o sepulcro. O filho seguinte nasce no túmulo do seu irmão. Homicídio, depressão, frustração, passividade, ocultismo, vida vocacional aleijada vem de uma falta de propósito. E a falta de propósito vem da falta de entendimento de quem eu sou em Deus. Só relembrando, aquele que diz quem você é que diz qual é o propósito para a sua vida. Quem cria diz o que é, quem cria diz para que serve. Rejeição. Muitos têm essa ferida. E todo o rejeitado poderá apresentar alguns sintomas, como perfeccionismo. O perfeccionismo é quando você entrega perfeito para você ser aceito pelo que você faz, já que você não foi aceito por quem você é. Então, a entrega perfeita não é porque a pessoa é excelente no que faz. Não, é só uma tentativa de ser aceito, porque ela já foi rejeitada na sua identidade. Agora ela precisa ter uma boa entrega para receber o elogio, para receber a confirmação, para receber então a aceitação através daquilo que faz. Isso é um cativeiro, isso é uma cadeia do inferno. Ser movido a controlar pessoas, sintoma de rejeição também. Por quê? Pessoas que controlam, elas controlam o ambiente, elas controlam o relacionamento, elas controlam as pessoas porque elas não querem que se reproduza de novo um ambiente de dor. E na força dessa ferida, além do perfeccionismo, ainda vem a necessidade de controle para que aquela dor não se repita ou uma nova rejeição não venha acontecer. Ser movido a elogios também. Por quê? Porque quando eu sou rejeitado na minha identidade, sou rejeitado por aquilo que sou, então eu vou fazer para ser, eu vou ter para ser. E todo mundo que precisa fazer para ser e ter para ser é porque não é. E o pior de tudo é que quando perde aquilo que adquiriu ou os títulos que possui, só resta o suicídio porque a identidade se misturou com os títulos e com as posses. Se você tirar de uma pessoa tudo o que ela tem e os títulos que ela possui, o que sobra é ela. Por isso que é maravilhoso ser filho de Deus. Porque você pode tirar tudo o que eu tenho e você pode tirar todos os meus títulos, mas eu continuo sendo filho amado de Deus. É por isso que o Senhor falou isso para Jesus no seu batismo. Tu és o meu filho amado e em ti eu tenho alegria. Tu não és o meu filho justo, tu não és o meu filho santo, tu não és o meu filho bom, o meu filho todo-poderoso, que vai fazer milagre ou que vai morrer na cruz. Deus não se referiu a nenhuma obra que Jesus ia fazer quando o elogiou ou o amou. Ele disse, tu és o meu filho amado. Em ti eu tenho alegria em você, não pela sua entrega. Eu tenho alegria em você, não pelos títulos que você possui. Eu tenho alegria em você, não pelas coisas extraordinárias que você faz, mas simplesmente em você. Isso é libertador. Então, esse fútil procedimento pode ter, alguns deles podem ter acontecido em nossa família, casa, nos nossos ancestrais. Qual é o nosso papel hoje? É olhar para tudo isso e dizer, Senhor, até aqui isso veio, mas a partir de mim, toda injustiça, todo desalinhamento, toda falta de identidade e propósito, toda apostasia, toda rejeição, toda rebelião, falta de perdão, julgo desigual, através da minha vida e do meu posicionamento, essas coisas vão parar em nome de Jesus. E eu vou, como homem ou mulher de Deus, estabelecer um novo padrão, uma nova cultura, um novo conjunto de hábitos e costumes para a próxima geração que estão alinhados com a palavra de Deus a partir de mim. Eu sou responsável pela mudança. Eu não vou transferir, eu não vou passar para outro. Eu sou responsável em fazer esse alinhamento entre a palavra de Deus e tudo aquilo que recebi. Amém, irmãos? Pode passar mais um. As heranças espirituais poderão se desdobrar em alianças. Quase sempre se desdobram. Então precisamos estar atentos que toda a herança que não está alinhada com a palavra de Deus poderá nos fazer fazer alianças
com aquilo que Deus não nos pediu. Que Deus, inclusive, abomina e não quer. Mas quando a gente viu, já fez. E aí precisamos pedir a Deus que nos dê discernimento. Se existe alguma aliança na minha casa, na minha família ou minha, com algo que Deus mandou eu não fazer. Sacrificam a demônios que não são Deus, e a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente. Então presta atenção, a palavra de Deus diz que tem doutrinas demoníacas, deuses entre aspas, e nós vamos ver que o sinônimo aqui para deuses na Bíblia com D minúsculo são os demônios. E essas falsas doutrinas que surgiram recentemente, há deuses que os seus antepassados não adoravam. Então, como é que se construiu aqui algumas alianças? Sacrificando, adorando, fazendo imagens, prestando culto, proferindo os nomes deles, inclinando-se a eles, comendo, fazendo uma aliança por refeição com eles, tomando a bebida, ouvindo as doutrinas falsas, jurando em nome desses deuses, clamando a esses demônios, apegando-se a eles, queimando incenso em favor ou em homenagem a eles, oferecendo oferta de comidas, libações a esses demônios, louvando o nome deles ou olhando para eles com veneração e admiração. De todas essas formas, você faz uma aliança, eu faço uma aliança, caso eu haja desta forma. Um texto à luz do Novo Testamento vai nos ensinar que não existe neutralidade espiritual. Portanto, diz o apóstolo Paulo, portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês vieram de uma herança espiritual, de uma herança que vocês receberam, que essas alianças existiam. Mas agora que vocês pertencem ao Senhor Jesus Cristo, agora que vocês entregaram a vida a Ele, que morreu na cruz em favor de todos nós, a nossa aliança é somente com Ele e com mais ninguém. É como o casamento. Qual é o marido que ficaria satisfeito com a sua esposa tendo aliança com outros homens? E vice-versa. Qual o cônjuge que estaria satisfeito com isso? Assim também Deus. Ele exige fidelidade a Ele, à sua palavra, ao seu caráter, ao seu sacrifício, ao seu amor e à sua entrega por nós. É a próxima geração que já está entendendo e louvando. A próxima diz assim, aliança com Deus, a perspectiva individualista não é bíblica. Essa lista ali de nomes tem um propósito só. Mostrar para você em todas essas histórias e outras da Bíblia, que quando um homem erra, uma pessoa erra, Deus não considera, claro que Deus trará a consequência do pecado de quem pecou. A Bíblia é clara nisso. Os filhos não pagarão pelos pecados dos seus pais como se tivessem cometido, mas os filhos sofrerão as consequências dos pecados dos seus pais. É disso que estamos tratando. Que quando alguém desalinha da palavra de Deus e diz assim, eu estou fazendo isso, mas o problema é meu, e você não tem nada a ver com a minha vida, e você não tem nada a ver com isso. Não, eu tenho sim. Se você é da minha família, e se você é da minha casa, aquilo que você faz traz desdobramento sobre a minha vida sim. Principalmente quando nós moramos no mesmo teto. O Adão pecou. Toda a humanidade pecou. E precisou vir o segundo Adão, que é Jesus, para consertar o erro que foi cometido lá atrás por ele. E se desdobrou em todos nós. Quando Acã pecou, lá em Josué 7, e eles iam conquistar aquela terra, e deu tudo errado por causa do pecado, porque o pecado nos traz derrota. Quando Acã pecou, Deus não falou Acã pecou. Deus falou assim, Israel pecou. Mas você lê o texto, é Acã. Deus não trata com ele. Deus está tratando com a família. Vocês, como minha família, vocês pecaram. E o conserto precisa ser feito.
E a consequência do pecado de Acã é que 36 homens morreram. Então nós precisamos entender que o nosso desalinhamento com a palavra de Deus traz consequências, sim, sérias e graves sobre nossa família. Em Abraão também todos fomos abençoados. Saul, que foi escolhido para ser rei, se tivesse permanecido fiel, palavra de Deus, Samuel falou, o Senhor teria confirmado, Saul, o teu reino para sempre, mas como você desobedeceu, agora o Senhor te rejeitou. E Saul poderia pensar assim, bom, tudo bem, foi só eu, o problema é meu. Não, porque daí o Senhor escolheu Davi, e da descendência de Davi é que vem o Messias. Então o que Saul fez foi tirar o Messias da linhagem dele, e Deus teve que escolher outro, porque o que o profeta disse é, se você tivesse, Saul, obedecido, o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, ou seja, Jesus estaria na tua linhagem, mas Jesus não está mais na tua linhagem, porque você pisou na bola, e agora a sua descendência não vai ter. Então o que eu faço, eu pago pelo que faço. A consequência principal do meu pecado é meu com Deus, mas o desdobramento vem sobre aqueles que estão comigo. Assim como foi com o Geazi, quando a lepra dele sai de Naamã e se apega a ti e a sua descendência. A palavra de Deus é muito clara, falou, olha, o Geazi, quem pecou foi você, mas a sua descendência toda vai ter essa lepra. Mas Jesus, louvado seja Deus, vem Jesus Cristo, e por meio dele, todos nós somos perdoados. Por meio dele, a graça de Deus é derramada. Por meio dele, o perdão dos pecados é dado aos homens. Por meio dele, nós temos uma nova natureza. Somos regenerados, somos justificados e seremos ainda glorificados por meio do sacrifício vicário do sangue de Jesus. Jesus é um marco zero. A partir de Cristo, a nossa vida, a nossa descendência e a nossa linhagem pode ter uma nova história, um novo céu sobre as futuras gerações, uma nova realidade espiritual a partir de Jesus. Amém, irmãos? Então, quando Cristo entra na nossa vida, não é só para a gente vir na igreja ao domingo. Quando Cristo entra na nossa vida, Ele entra como Senhor, Ele entra como Salvador, Ele entra como Deus Todo-Poderoso, para mudar radicalmente a nossa história, abençoar a nossa linhagem, para que sejamos conhecidos na terra como geração bendita, abençoada, cheia do Espírito Santo, canal da graça de Deus, sal da terra, luz do mundo e instrumento de justiça onde quer que estejamos. As heranças espirituais ainda se desdobram. Temos ali a herança de Max Jukes. Esse homem foi um homem que desprezou a Deus. E o seu desprezo a Deus, dele e da sua mulher, viraram as costas para Deus. Olha o mapeamento que foi feito. O americano faz muito isso. Isso aqui é família americana. Uma pesquisa foi feita, 560 seus descendentes. 310 morreram em extrema pobreza. Fizeram uma aliança com a miséria. 150 tornaram-se criminosos, uma aliança com a morte. 100 ficaram conhecidos como beberrões, aliança com a bebida. Mais da metade das mulheres se prostituiu, aliança com a prostituição. Ou seja, a descendência deste homem, ela foi de mal a pior. Porque nem ele, nem sua esposa decidiram tomar atitude em relação às suas vidas, mas simplesmente foram prosseguindo. Os descendentes de Max Jukes custaram mais de $1.250.000 do século XIX ao governo norte-americano. Herança de incredulidade resultou em alianças malignas. Foi essa herança espiritual deixada por Max Jukes. Essas foram as alianças espirituais também de sua linhagem. Agora veja a linhagem de um outro homem, Jonathan Edwards, e as alianças da sua linhagem. Um homem consagrado, contemporâneo do Max Jukes. Ele deu a Deus o primeiro lugar, sua esposa era piedosa, 1.394 dos seus descendentes foram investigados. 295 receberam diplomas universitários, 13 reitores, 65 professores universitários,
3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 56 médicos, 75 oficiais das Forças Armadas, 100 missionários e pregadores de caráter, 80 desempenharam alguma função pública, 3 prefeitos de grandes cidades, 1 superintendente do Tesouro Americano, 1 vice-presidente dos Estados Unidos. É isso, irmãos, que acontece com a linhagem de uma pessoa que teme a Deus, que ama a Deus. Ele teve 11 filhos, a mulher dele foi a mulher que dedicou todo o tempo para ensinar os seus filhos na santa palavra de Deus. Não era uma mulher empoderada do jeito que se vê hoje, do jeito deturpado. Não, a mulher pode ser empoderada e deve ser empoderada pelo Espírito Santo para ser uma mulher corajosa, ousada, usada, principalmente olhando para a sua casa, para o seu marido, para os seus filhos, a fim de que seus filhos cresçam de forma virtuosa, homens corajosos, homens fortes, homens valorosos, mulheres corajosas, fortes e valorosas, cumprindo seu papel, tanto na sociedade, quanto no reino de Deus, tanto na igreja, quanto nos negócios, mas cheias e cheios do Espírito Santo, porque teve um pai e uma mãe que gastaram tempo com eles, ensinando a eles a santa palavra de Deus. O sucesso sempre esteve na sucessão. Se tudo o que você está fazendo parar em você, você é um fracasso. E eu também. Transmitindo então a bênção que ultrapassa gerações. Deus planejou transmitir a vida aos seus filhos através da bênção verbalizada. É responsabilidade dos filhos e plano do pai. Veja, o pai, pode passar, o pai abençoou os seus filhos e abençoou verbalmente. Deus abençoou Adão e Eva dizendo: frutificai, multiplicai, sujeitai, dominai. A Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. A Jacó, você vai ser um príncipe. Essas palavras saíram da boca de quem? Da boca de Deus. Deus, quando abençoa, Ele não pensa, Ele fala. Nós não podemos abençoar a nossa descendência, nem o cônjuge um ao outro, só da mente. Você precisa abrir a sua boca e declarar, e dizer para a pessoa que você ama, que está na sua casa, que é o seu cônjuge, que são os seus filhos, que Deus te abençoe. E dizer mais, que você frutifique, que você cresça, que você prospere. Mas não simplesmente para ter uma prosperidade de ganho material, mas que você prospere em toda a boa obra e todo o caminho de Deus na sua vida. Que você viva a vida cumprindo um propósito santo e maior. E os pais precisam declarar isso sobre a vida dos seus filhos. Porque isso tem sido muitas vezes, irmãos, somente um pensamento. Mas precisa ser verbalizado. É verbal. Como eu disse, a vida e a morte estão no poder da língua. Filhos abençoados abençoam. Isaac abençoou verbalmente seus filhos Jacó e Esaú. Mais tarde, a bênção de Jacó foi transferida a José, quando Jacó abençoou verbalmente seus netos, Efraim e Manassés. Então, os avós também abençoam seus netos. Não são só os pais. Moisés ensinou a Arão e seus filhos a abençoarem verbalmente o povo de Deus todas as vezes que se reuniam. Olha o que Deus ensinou. Isso aqui foi Deus que ensinou. Deus ensinou isso aqui a Moisés. Moisés ensinou isso aqui a Arão. E todas as vezes que o povo se reunia, a ordem de Deus é: diga isso. E falou o Senhor a Moisés dizendo: fala a Arão aos seus filhos dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Amém, irmãos? Todas as vezes. Todas as vezes. Deuteronômio 33. A bênção do pai Moisés sobre todos os seus filhos, que vem lá de Abraão. E de José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com o mais excelente dos céus. Imagine você dizendo isso para os seus filhos. Imagine você orando isso como família. Isso é bíblico, é ensinado. E José então disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com o mais excelente dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz abaixo, com o mais excelente dos frutos do sol, com as mais excelentes produções das luas, com o mais excelente dos montes antigos, com o mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra e da sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça, venha sobre a cabeça de José,
e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. E ele tem a glória do primogênito do seu touro, e os seus chifres são chifres de boi selvagem. Com eles rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. É o avô declarando sobre a sua descendência coisas do futuro. Será assim em nome de Jesus a sua casa, será assim em nome de Jesus a sua descendência. Agora a bênção ou maldição. Nós sabemos ali que Jacó e Esaú, eles tiveram destinos completamente diferentes, por causa do desprezo da bênção. Ninguém pode colocar preço em seus filhos. Eles são presentes inestimáveis do Senhor, descritos na Bíblia como rebentos da oliveira sentados à sua mesa. A expectativa da bênção. A bênção é algo muito poderoso. O encorajamento e as palavras positivas não podem ser comparadas à bênção verbalizada. E Deus escolheu fazer isso através da palavra. Então essa tela é só para te mostrar uma coisa. Eu e você precisamos falar tudo o que Deus colocar em nossos lábios em relação ao nosso cônjuge, nossos filhos, toda a nossa família. Pode passar? Consequências de desprezar a bênção. O Esaú desprezou a bênção de Deus. Qual foi a consequência? Ele foi um povo, a descendência de Esaú foi um povo derrotado, os edomitas. E eles fizeram coisas tão graves diante de Deus, inclusive o Esaú prometeu que ia matar o seu irmão Jacó. E perseguiram os edomitas a linhagem de Jacó. Até que o Deus disse um dia, chega, eu mesmo vou pôr fim nisso. Uma pessoa que despreza a bênção do seu pai, ela não entendeu o que está fazendo. A bênção de um pai, a bênção de uma mãe, tem um valor que a gente não consegue ainda compreender. Mas de uma coisa eu tenho certeza, nós precisamos dela. A próxima tela diz, consequências da bênção. Aquilo que eu já expliquei. Um prosperou, o outro não. Eu estou indo mais rápido, irmãos, porque eu preciso terminar. Mas você vai pegar a ideia geral. A bênção cerimonial. Pode passar mais um. A bênção cerimonial já perdeu o seu valor há muito tempo. Mais um. Pode passar isso. O que acontece? A cerimônia, muito bem, aí tá bom. A cerimônia religiosa marca início e fechamento de ciclo. É como o batismo, é como o casamento, são cerimônias que fecham ciclo. Cerimônia tem dia, tem hora, tem local, tem testemunha e tem celebrante. Ela tem um antes e ela tem um depois. Ela traz um desfecho emocional, ela traz um desfecho social e ela traz um desfecho também espiritual. A união estável nunca poderá ser comparada com o casamento. Pode ser comparada aos olhos dos homens, mas jamais será comparada aos olhos de Deus. Porque quem criou a família foi Deus. Quem viu que o homem não estava só foi Deus. Quem fez uma mulher para o homem que estava sozinho foi Deus. Quem disse que todas as famílias seriam benditas na terra através de Abraão foi Deus. A família é uma instituição divina e não humana. Nasceu no coração de Deus e não no coração do homem. Jesus faz o seu primeiro milagre nas bodas de Caná da Galileia, mostrando a importância e o valor que ele dá ao casamento. Não despreze o valor da cerimônia diante de Deus. O diabo tem roubado isso e normalizado a união estável, desprezando a bênção de Deus no casamento. Pode passar. Cerimônias falsas. A ausência de uma cerimônia verdadeira fará com que a pessoa busque uma falsa cerimônia. Falsificação da bênção da aliança. O pai que leva o seu filho a um bordel para que ele entre na fase adulta. Veja, muitos já fizeram isso. Eu vou levar meu filho lá porque agora ele vai se tornar um homem. Não, quando ele entrar no exército, nas Forças Armadas, ele se tornará um homem. Não, um menino se torna um homem porque ele aprendeu isso com o seu pai. São valores, são princípios. A hombridade, a masculinidade bíblica. Um homem que é capaz de morrer pela sua mulher, que dar a vida pela sua mulher. E o filho vê isso no seu pai, e ele se tornará como o seu pai, pronto a morrer pela sua família, pronto a morrer pela sua mulher, pronto a resistir os maiores desafios da vida, sendo ele um homem de verdade, porque ele foi abençoado pelo seu pai e pela sua mãe, para que ele cumprisse este papel. E não um menino
que foge diante de qualquer circunstância adversa, abandonando a sua filha, a família, abandonando o casamento. Não sinto mais nada por você. Deixa de criancice. Quando que casamento é sobre sentir? Casamento é sobre fidelidade. Fidelidade é um princípio e não um sentimento. E se eu prometi que seria fiel até a morte, eu devo ser. É claro que existem situações que precisam ser vistas com cuidado. Amém, irmãos? Pode passar. Falsificação da bênção, envolvimento em gangues, grupos, ideologias, tantas ideologias hoje. O que essas ideologias de hoje que estão por aí estão apresentando? Uma falsa cerimônia. Uma falsa cerimônia. Pense e você vai chegar rapidinho onde eu estou querendo dizer. As ideologias que estão por aí estão promovendo falsas cerimônias, mudanças. E essas mudanças vêm porque essas crianças não têm identidade, não têm fundamento, não têm raiz. E são levadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina nova que apareça, prometendo a eles, então, com essa falsa cerimônia, que finalmente eles vão fazer parte de um grupo, que finalmente a vida deles vai ter sentido. Não, irmãos, a vida dos nossos filhos tem sentido dentro da nossa casa, com a nossa família, com a bênção do pai, com a bênção da mãe, com os valores e com os princípios morais de Deus, que são zelados, cuidados e administrados dentro do nosso lar. É por isso que nós faremos no final da série, o dia aqui da bênção. A última mensagem dessa série é os pais abençoando seus filhos e declarando sobre seus filhos a santa palavra de Deus, a bênção de Deus. E nós aprenderemos ao longo dessas mensagens como faremos isso. Mas nós vamos trazer uma cerimônia que foi negligenciada e que nós aprendemos com os judeus, o Bar Mitzvah. O Bar Mitzvah é aquele dia, aquela hora em que os pais abençoam os seus filhos de uma forma muito marcante, como aconteceu com Jesus no dia do batismo, Mateus capítulo 7, verso 3, verso 17. O pai diz para o filho: tu és o meu filho amado, em ti eu tenho alegria. Depois que o pai abençoa o seu filho é impulsionado ao deserto pelo Espírito Santo, e vai ser tentado pelo diabo, e vai vencer o diabo, porque um filho abençoado pelo seu pai e amado pelo seu pai, não tem diabo que desvie. É por isso, irmãos, que precisamos levar esse assunto muito a sério. E precisamos nos dedicar a ele com muita seriedade em jejum e oração, a fim de que tudo aquilo que está escondido seja revelado, aquilo que está oculto apareça, aquilo que está nas sombras, Deus jogue luz. Porque a nossa casa pertence a Deus. E o propósito da nossa vida é fazer a vontade de Deus. Efésios 2:10, para que andemos em toda boa obra que Deus de antemão separou para que andássemos nelas. Pode passar. Ali está escrito assim, Isaías 58:11. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Os que de ti procederem, ou seja, os nossos, a nossa descendência, edificarão as antigas ruínas e levantarás o fundamento de geração em geração. E chamar-te-ão reparador das rupturas, restaurador das veredas dos caminhos para morar. Irmãos, ali está escrito, a ferida que se abre por não receber a bênção é muito perigoso. Uma pessoa que não recebe a bênção do seu pai e da sua mãe, o amor deles, nessa condição, tem uma ferida, como a da rejeição, por exemplo, e a pessoa começa a agir na energia da ferida, a pessoa vai longe. A energia da ferida te leva longe, mas ela não te sustenta naquele lugar. E a energia da ferida te leva longe, mas muita gente fica para trás, porque você foi na energia da ferida. Eu não quero ser atendido por um médico que o pai dele disse que ele era um burro e não ia dar nada na vida, daí ele se torna médico para provar para o pai que ele é inteligente, e se torna médico não por vocação, mas por causa que ele foi chamado de burro. Agora ele está provando. Não, eu quero ser atendido por alguém que vive o propósito santo de Deus para a sua vida, para que através da sua vida fluam as bênçãos de Deus para a minha vida. Cuidado com a energia da ferida. Ela passa a impressão de sucesso, mas é um caixão caiado, lindo por fora,
mas muito podre por dentro. Eu vou precisar ir para o final. Pode passar. Pode ir passando. Vai passando em nome de Jesus. Pode ir passando até chegar na não separar a identidade do comportamento. Diz assim: é correto abençoar uma criança rebelde e desobediente? Certamente. A principal raiz de rebeldia deve-se à ausência da bênção paternal. Todos temos o dever de abençoar a pessoa e a responsabilidade de disciplinar o comportamento. E a sua posteridade será conhecida entre os gentios. Todos quantos os virem, os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Muito bem, já está lá na frente. Glória a Deus. O que é aquilo ali? O que você colocou aí? Coloca aí oração pelos pais. Vai lá, vai passando. Oração pelos pais. Quero que você fique em pé. Isso, pode deixar nessa tela aí. Pode deixar nessa tela aí. Volta. Aí. Essa. Aquela. Volta. A culpa é minha. Você está indo muito bem. Aí. Agora nós vamos orar. Essa oração que vamos fazer agora, encerrando, é uma oração parecida com a oração que nós vamos fazer lá no última mensagem. E lá naquele dia você estará aqui com toda a sua família. Lá naquele dia você vai declarar a santa palavra de Deus sobre eles. Mas até que aquele dia chegue, você estará em oração. Você estará aqui nas quintas-feiras orando, jejuando e clamando a Deus para que tudo isso que está escrito na Bíblia se desdobre sobre a sua vida. Eu acho que não dá para você ler, né? Não. Vocês conseguem ler isso? Eu daqui não consigo. Isso é um sinal de óculos urgente. Vamos juntos. A tua luz romperá como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Você clamará, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Senhor, tira agora do meio de ti o jugo. Eu profetizo que a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. As escamas dos teus olhos cairão, e o Espírito Santo já ilumina o teu entendimento, e passa a te guiar em toda a verdade. A minha descendência não será mais guiada pela dor, rejeição, feridas, mágoas, perdas, desilusões, frustrações, angústia ou morte. A partir de agora, eu declaro sobre ti: o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. A próxima geração será a geração de profetas, pastores, mestres, evangelistas, de homens e mulheres de Deus, que estabelecerão o reino de Deus onde estiverem. Está cancelado todo o decreto de morte contra a minha família. Eu não oro somente pelos meus filhos e filhas que estão ausentes, mas pelos que virão após eles. Eu profetizo sobre a minha linhagem. Edificarão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de geração em geração. Serão chamados de reparadores das rupturas e restauradores das veredas para morar. Se deleitarão no Senhor e cavalgarão sobre as suas terras. Eu creio em tudo que orei. O Senhor já me atendeu. Eu não vivo pelas circunstâncias ou sentimentos, mas pela fé. E por isso declaro: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais
Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei o Deus da minha salvação. Ainda que os meus olhos não possam ver, os meus sentidos sentirem, eu creio naquele que é fiel, bom, justo, santo e verdadeiro. Ele, bom pastor, está trazendo os meus filhos nos braços. Alegrem-se comigo. Ele traz a minha família de volta para casa. Eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Essa parte era minha. Agora passa a última tela, que está aí. É uma para frente. Essa é a última. Eu não pude falar tudo, mas você pegou o principal. E ali está escrito assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Não falo só de filhos biológicos. Todos aqueles que você influencia, que você tem responsabilidade sobre eles, que você cuida deles e orienta, também são seus filhos. Esse dia chegou. A próxima geração será de profetas, pastores, mestres, evangelistas, missionários, homens e mulheres de Deus. Nós vamos remover os decretos de morte contra a nossa família. E isso será de uma forma tal que o Rio Grande não será mais o estado com o maior número de suicídios do Brasil. Deus vai remover isso do nosso estado. Estamos aliançados com Ele. Hoje nós vamos declarar que os nossos filhos, quem eles são de verdade, filhos amados, abençoados, ungidos, consagrados, que conquistarão para Cristo. Amém, irmãos? E eu quero te dizer que você que ficou pensando, eu não tenho filho, você é filho. Você é filho. E essa palavra é todinha para você também. Amém? Irmãos, eu espero que Deus nos ajude muito, porque eu sei que nós estamos num novo começo. E esse começo está sendo muito abençoado. Louvado seja Deus que nos uniu ao amor de Cristo. Amém?